Ruanda é um pequeno país do centro da África. É conhecido principalmente pelo genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994. Ruanda tem quase 12 milhões de habitantes hoje. Faz fronteira com o Burundi, ao sul, com a Tanzânia, a leste, Uganda, ao norte e República Democrática do Congo, a oeste. O primeiro povo a ocupar Ruanda foram os Tuá. Eles são pigmeus, vivem nas florestas e hoje formam 1% da população. Os Hutus vieram depois. Não se sabe exatamente quando, mas calcula-se que chegaram entre os séculos 5 e 11 a partir do sul e do oeste. Com o tempo, viraram a maioria. Já os Tutsis apareceram por volta do século XIII. Vieram do norte e leste da África e passaram a representar entre 10% e 15% da população. Os Tutsis eram principalmente pastores e pecuaristas, enquanto os Hutus eram lavradores. Essa diferença virou uma verdadeira divisão de classes. Mesmo sendo minoria, os Tutsis formavam a classe mais elitizada do país. Apesar disso, as duas classes conviviam relativamente bem, casavam entre si, eram amigos e até serviam juntos no exército. Isso até os colonizadores europeus se apossarem da região. Os alemães foram os primeiros brancos a chegar em Ruanda, mas a presença germânica durou pouco. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e o controle de Ruanda passou para a Bélgica. Os belgas perceberam a divisão de classes entre Tutsis e Hutus e passaram a usar isso a seu favor. Para forçar uma rivalidade entre Tutsis e Hutus, os belgas usaram a teoria científica das raças e alegaram que os Tutsis eram superiores por terem traços físicos mais próximos aos europeus. Na verdade, os belgas manipularam a suposta diferença para usar os Tutsis. Os colonizadores mandavam os Tutsis subjugar os Hutus. Na prática funcionava assim: o belga açoitava o Tutsi e o Tutsi açoitava o Hutu. Essa situação alimentou a raiva e o rancor dos Hutus, que deram o troco depois que Ruanda ficou independente em 1962. Sob o argumento de que eram maioria, os Hutus passaram a governar Ruanda e a substituir líderes e políticos Tutsis por Hutus. Ao mesmo tempo em que o grupo extremista Poder Hutu ganhava espaço, um exército rebelde formado por Tutsis que fugiram para Uganda invadiu Ruanda. Esse exército se chamava Frente Patriótica Ruandesa e era formado por milhares de Tutsis que haviam fugido de Ruanda em massacres anteriores. Liderado por Paul Kagame, que mais tarde se tornaria presidente do país. Kagame havia estudado estratégia militar no exército americano e usou seus conhecimentos para comandar o grupo. A Frente Patriótica Ruandesa avançou pelo nordeste de Ruanda para tentar derrubar o então presidente Hutu Juvenal Habyarimana. O ataque foi a desculpa definitiva para a perseguição aos Tutsis. Apesar da irritação dos Hutus, o presidente Habyarimana cedeu a pressões internacionais e aceitou negociar um tratado de paz com a Frente Patriótica Ruandesa em 1994. O tratado enfureceu o Poder Hutu, mas o presidente foi para a Tanzânia para assiná-lo. A viagem acabou em tragédia. No voo de volta, o avião em que estava o presidente foi abatido por um míssil e todos os passageiros a bordo morreram. Até hoje não se sabe quem derrubou a aeronave. O atual governo de Ruanda diz que os próprios Hutus mataram o presidente para terem um pretexto para fazer o genocídio e acabar com os Tutsis. Já uma investigação conduzida pela França é inconclusiva. O fato é que, na época, o ataque acabou atribuído aos Tutsis. O Poder Hutu assumiu de vez o controle do país e começou o genocídio poucas horas depois da derrubada do avião. Pelo rádio, nas ruas e incentivados por milícias paramilitares, os Hutus eram conclamados a matar Tutsis. Virou um massacre generalizado, em que vizinhos matavam vizinhos usando facões e outras armas simples. Estima-se que em 3 meses, entre abril e julho de 1994, quase 1 milhão de Tutsis tenham sido mortos. Na época, Ruanda tinha aproximadamente 1.250.000 habitantes Tutsis. A ONU e a Bélgica tinham soldados em Ruanda na época, mas quase todos se retiraram depois que 10 oficiais belgas foram mortos. Já os Estados Unidos haviam acabado de sair de uma intervenção mal sucedida na Somália e não queriam se envolver em mais um conflito africano. Os franceses mandaram soldados para tentar criar uma zona segura dentro de Ruanda. Não apenas não conseguiram, como até hoje são culpados pelo governo ruandês de cumplicidade com o massacre. Bem mais disciplinada e organizada do que os soldados e milícias do Poder Hutu, a Frente Patriótica Ruandesa avançou e venceu a guerra, dando fim ao genocídio. Só que aí, milhares de Hutus, com medo de revanche Tutsi, fugiram para os países vizinhos. Entre os Hutus refugiados estavam integrantes do Poder Hutu e das milícias que promoveram o massacre. Muitos desses assassinos só foram julgados muitos anos depois, quando voltaram para Ruanda ou foram capturados. A Frente Patriótica Ruandesa assumiu o poder com o fim da guerra e promoveu as primeiras eleições diretas para presidente em 2003. Kagame, que já havia sido eleito pelo parlamento em 2000, venceu a disputa. Novas eleições aconteceram em 2010 e Kagame foi reeleito com 93% dos votos. O tamanho
ganho da vantagem de Kagame virou motivo de discussão sobre uma possível fraude na eleição, mas nada foi comprovado. Ruanda se reergueu de maneira impressionante após a guerra. Os termos Tutsi e Hutu foram abolidos da carteira de identidade. Negar o genocídio virou crime e começaram os julgamentos. Internamente, Ruanda criou tribunais especiais para julgar os acusados pelo genocídio. Esses tribunais eram chamados de Gakaka. Entre 2002 e 2012, eles julgaram quase 2 milhões de pessoas. 30% delas foram absolvidas, 10% condenadas à prisão perpétua e quase 60% sentenciadas a apenas de 5 a 25 anos de prisão. Apesar da eficiência, as Gakakas foram criticadas por órgãos internacionais pela falta de profissionalismo. Isso porque os juízes eram membros de comunidades locais que muitas vezes não tinham qualquer formação em direito. O governo se defende dizendo que era a única maneira de julgar tanta gente e tantos crimes. Por outro lado, Ruanda melhorou muito social e economicamente. O país investiu em tecnologia, produção agrícola, turismo e infraestrutura e reduziu a pobreza de 59% em 2001 para 44,9% em 2011. A economia cresce cerca de 8% ao ano, o PIB per capita quase triplicou em 20 anos e a taxa de alfabetização é de 71%. Apesar de liderar todos esses avanços, Paul Kagame não é nenhuma unanimidade. Ele é idolatrado por muitos ruandeses como o homem responsável por parar o genocídio e desenvolver o país. Mas, ao mesmo tempo, recebe críticas de organizações internacionais que o acusam de governar o país de maneira autoritária. Kagame também é criticado por estar há quase 2 décadas no poder e por não punir Tutsis acusados de matar Hutus após o genocídio.